Olá, professores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma semana de ATPC. Eu sou o Rodrigo, formador da Coped. Eu sou branco, tenho cabelos e olhos castanhos e uma tatuagem de fogo no braço. Essa semana é a semana número 2. Os ATPCs são referentes às aulas 3 e 4, 5 e 6 do 8º ano dos anos finais. E qual é o objetivo do nosso ATPC? Ele tem dois objetivos, que é apoiar os professores na exploração prática dos conteúdos digitais de robótica para facilitar o planejamento e aplicação em sala de aula. E o segundo objetivo é proporcionar estratégias pedagógicas que ajudem os professores a introduzir os principais conceitos das aulas do material digital. Falando agora um pouquinho sobre as aulas 3 e 4 e as aulas 5 e 6 do material digital. Nas aulas 3 e 4, nós iremos estudar os computadores, os cérebros das máquinas, relacionar os conceitos de pensamento computacional ao funcionamento de computadores, destacando a importância de hardware, software, dos projetos de robótica. Já nas aulas 5 e 6, nós vamos estudar os conhecimentos relacionados ao microbit e ao MakeCode, identificar as funcionalidades do microbit e orientar os alunos na criação de programas simples, utilizando o MakeCode, explorando programações simples como loopings, como aparecer algo na telinha do microbit, que é a ideia basicamente de introduzir o microbit logo no começo das aulas. As habilidades que nós vamos trabalhar nesse ATPC são a habilidade EF06CO05, que é identificar os recursos ou insumos necessários para a resolução de problemas, bem como os resultados esperados, determinar os respectivos tipos de dados e estabelecer a definição de problemas, como relação entre entrada e saída. Nós trabalharemos também a habilidade EF08CO01, que é construir soluções de problemas com a técnica de recursão e automatizar tais soluções utilizando a linguagem de programação. Lembrando que tudo isso está no nosso escopo sequência. E agora, professores, vocês estão com todos os materiais aí em mãos para começar a nossa aula? Vamos falar agora para começar do material digital. Nessa etapa do material digital, a gente tem alguns exemplos para dar introdução ao pensamento computacional nas suas aulas, professor. Nos slides 4 e 5, nós temos perguntas disparadoras relacionadas ao pensamento computacional para você criar uma discussão com seus alunos. E quais são essas perguntas? Vamos lá. De onde vieram os computadores? O que eles serão no futuro? O PC Gamer tem avô? Qual que é a ideia deste momento da aula, professor? Você vai conversar com seus alunos sobre os avanços tecnológicos, sobre que o computador que nós temos hoje em dia, nessa máquina avançada, que ela é uma evolução de computadores anteriormente, que até mesmo os videogames que têm esses gráficos maravilhosos hoje em dia, eles são evoluções de outros videogames também, ou seja, os equipamentos que a gente trabalha hoje em dia são evoluções tecnológicas e elas inclusive continuam evoluindo, não é mesmo? Até mesmo com a inteligência artificial, cada vez elas evoluem cada vez mais. Então a ideia é que você pergunte para os seus alunos o que eles sabem sobre o assunto, o que eles entendem sobre evolução tecnológica, sobre pensamento computacional, sobre evolução do computador, e você pegue essa discussão com seus alunos e você consiga ter esse ambiente de troca de informações junto com eles. Já no próximo slide, no slide 7 ao 10, nós vamos falar um pouquinho mais sobre hardware, processador e software. Essa discussão na sala de aula, você vai explicar um pouquinho mais aprofundadamente sobre esses conceitos com seus alunos. Por exemplo, o que é um hardware? Os seus alunos, será que sabem disso? Será que todo mundo está familiarizado? Os hardwares são as partes físicas do computador, são as plaquinhas, ou seja, não só do computador, como de um celular, de um videogame, toda a parte física, toda a parte relacionada às placas, são as partes relacionadas ao hardware. Falando agora um pouquinho sobre processador. O processador, ele é o componente responsável por colher todas as informações, processá-las e te darem um resultado. O processador, ele funciona como se fosse o cérebro do computador, o cérebro ali do celular, ou seja, o processador é que processa todas as informações.
E os softwares? O que são os softwares? Os softwares são os programas que tem lá dentro de um computador, né? O programa que você usa para digitar um texto. O jogo que o aluno gosta de jogar, ele é um tipo de software. É um programa, basicamente, o software, ele carrega centenas de informações que o processador processa para você e te dá um resultado final. Já no próximo slide, do slide 11 ao 14, nós vamos trazer para vocês um exemplo de uma atividade em grupo para você trabalhar com seus alunos aí na sua sala. E qual que é o exemplo da atividade? A ideia é que você divida os alunos em grupos e peça para eles identificarem dispositivos de entrada, saída, processadores e memória em seus próprios computadores e celulares ou equipamentos que eles tenham ali. A ideia também é que você construa uma história sobre um computador fictício e peça aos alunos para ajudarem a identificar as partes descritas nesses slides. Então o que você vai fazer nessa parte da aula? É claro que é uma sugestão. É você separar os seus alunos em grupos de 3, 4 alunos, depende muito da quantidade de alunos que você tiver na sua sala, e você vai falar para eles, basicamente, identificarem o que entra de informação, o que é processado, o que sai de informação, como é que isso funciona, né? Quais são os periféricos de um computador, por exemplo, mouse, teclado, criar essa discussão com eles e ainda criar uma história de um computador fictício para ludificar, para deixar mais lúdico cada vez mais essa aula, né? E dando cada vez mais exemplos. Já no próximo slide, nos slides 11 ainda ao 14, nós temos um exemplo de uma atividade individual para você aplicar com seus alunos. Na ideia dessa atividade individual, basicamente, vocês vão criar um exemplo de como se cria um suco de laranja usando ali o pensamento computacional. E qual que é a ideia da produção desse suco de laranja com o pensamento computacional? Você tem laranjas entrando como informações, né? O input, laranjas entrando. Uma máquina processando as laranjas, né, espremendo as laranjas, que seria o processador, e um resultado final, que basicamente é o suco de laranja. Mas o que os alunos irão fazer com essas informações? Eles vão criar um fluxograma simples, com informações entrando, informações sendo processadas e resultado final sendo obtido. Ou seja, através desses 3 passos, eles vão criar um fluxograma simples. Na criação desse fluxograma, professor, você pode até auxiliar, ajudando eles, criando um fluxograma na lousa como exemplo, explicando toda essas etapas. É um momento de também conversar com seus alunos, né? Ver se eles conseguem dar outros exemplos, inclusive, que é o que está no nosso próximo slide. No slide 19 ao 25 do material digital, nós temos outra sugestão de uma atividade a ser realizada em grupos. Nessa atividade, sabe o exemplo do suco de laranja que eu acabei de falar? Os seus alunos vão fazer a mesma coisa. Eles vão dar outros exemplos, só que em vez de suco de laranja, com outros objetos. O que será que ele consegue imaginar? Que pode entrar informação ser processada e depois ela ser obtida em um resultado final? A ideia é que os alunos fiquem em grupos e cada um pense na ideia desse fluxograma, na ideia desse processamento do pensamento computacional. E, ao término da aula, cada grupo socialize o que eles conseguiram ali de resultado. Professor, como dica, é essencial que você ande pela sala, converse com os seus grupos, né? Vejam se o aluno tem uma dúvida aqui, uma dúvida ali, e você, na hora que os alunos estiverem socializando, que você peça não só para um aluno do grupo falar, mas que eles conversem ali em conjunto. Então, professores, fiquem agora com as atividades interativas. Vamos falar agora do uso do microbit implantado aí nas aulas, hein, professores? No Para Começar, que está nas aulas 5 e 6 do material digital, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o pensamento computacional, mas vinculado ao nosso microbit. A gente vai falar um pouquinho sobre os computadores, mas a ideia, professora, é que você leve para a sala, por exemplo, calculadora, um smartwatch ou até mesmo a plaquinha microbit. E você converse com seus alunos, gerando perguntas, por exemplo, a calculadora pode ser considerada um computador? Né? Comparar essas perguntas com as respostas deles. Né? O microbit pode ser considerado um computador? Essas perguntas disparadoras e todo o embasamento teórico você encontra no nosso material digital lá no slide 5. Tá? Já no slide 7 do nosso material digital, você vai encontrar um vídeo de apoio. Esse vídeo é essencial que você passe para os seus alunos, porque ele vai trazer uma introdução ao microbit junto à robótica. Sendo o microbit a nossa plaquinha que os alunos mais vão trabalhar aqui na nossa robótica educacional. Então é o momento já deles se familiarizarem cada vez mais, então é essencial passar esse vídeo para eles para dar essa introdução à aula. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os slides 8, 9 e 10 que estão presentes lá no material digital. É essencial que essa aula será uma aula, professores, que vocês vão utilizar um microbit.
Então, você terá que ter um planejamento para separar o seu microbit com antecedência. Ou seja, professor, você vai ter que separar o seu microbit, separar as pilhas do microbit, a caixinha de pilhas, separar esses kits, imaginar e calcular quantos grupos irão utilizar, tudo com antecedência, para que nessa aula você leve esses kits prontos, separe os seus alunos em grupos e entregue lá os microbits com a pilha do microbit, o cabo do microbit para os alunos. Fora isso, os alunos também precisarão de equipamentos tecnológicos, porque nessa aula, é uma aula que a gente inclusive, já a gente vai comentar sobre o assunto, é uma aula que vocês irão programar essa plaquinha. Então é uma aula que vai precisar de um computador, ou um tablet, ou até mesmo um notebook oferecido pela escola. Necessariamente, você pode organizar os seus alunos até mesmo em ficar em grupos, caso a escola não tenha equipamentos necessários. Ou então cada um no seu computador. Depende muito da organização e do que a sua escola tem a oferecer. Mas é essencial que os seus alunos fiquem com o microbit e tenham esses equipamentos. Tudo isso requer um planejamento da sua aula, professor. Você vai ter que planejar antes, levar os microbits, saber que você vai usar esses computadores para utilizar essa aula com eficácia. Falando agora um pouquinho dos slides 8, 9 e 10. Na plaquinha microbit, imagina, você entregou os microbits aos seus alunos e você colocou lá na lousa esses slides. É o momento do aluno pegar o microbit na mão e ver o que está no slide. Olha, essa parte aqui do microbit é o sensor de calor. Essa parte daqui é o painel do microbit. Ele vai ter os primeiros contatos com a placa. Uma coisa muito importante é que o aluno não pode estar com a mão oleosa na hora de pegar o microbit. Então você vai ter que avisar isso para ele. Se ele tiver com a mão suja, sei lá, de salgadinho, que ele vê depois do intervalo, ele vai ter que lavar essa mão antes, e a mão tá bem seca antes de pegar essa plaquinha. As placas, elas podem ser pegas com a mão. A mão do aluno só não pode estar suja nem oleosa na hora de pegar a placa. Tudo bem? Uma coisa muito importante também é que não só a parte do estudo do microbit, como o manual do kit robótica, como os nossos tutoriais, você encontra dicas essenciais de como usar essas placas e como trabalhar isso com os seus alunos. Agora na aula da prática, o que está no slide 12 e 13 do material digital é o momento dos seus alunos configurarem, programarem um microbit pela primeira vez. Olha que coisa legal! E como é que isso vai funcionar? O passo a passo contém nos nossos slides. E uma dica muito importante é que você encontra esse passo a passo também nos nossos vídeos tutoriais. Dentro dos nossos vídeos tutoriais você encontra o tutorial exatamente dessa aula, de como você programa o microbit, conecta ele, você consegue se aprofundar cada vez mais nas aulas. Falando mais agora do slide, professor, nessa aula o seu aluno vai pegar a plaquinha microbit, conectar o fio nela e ligá-la no computador. Depois disso, basicamente ele vai ter que acessar o site MakeCode, tá? E dentro do site MakeCode ele vai clicar no ícone relacionado à robótica e ele vai acessar ali o MakeCode e criar a programação. Olha só quantos passos o seu aluno vai ter que fazer. Ou seja, você vai ter que ajudar ele, inclusive, caso ele tenha dificuldade, a se logar na sala do futuro, acessar o MakeCode pela primeira vez, conectar o fio de forma correta dentro no microbit, conectar o microbit com o fio no computador. Tirar esse medo do aluno, de, ai gente, mas é uma plaquinha, posso ligar aqui, isso não vai dar choque? Não, não vai. É uma placa que é feita para a configuração. Você, inclusive, professor, pode entregar para o seu aluno, explicar isso. E a parte da programação é uma das partes mais prazerosas da aula de robótica. Dentro do Sala do Futuro, tem até no nosso slide aí, olha só, você encontra o íconezinho de robótica para acessar o MakeCode, que é o site que programa o nosso microbit. Dentro do site, como mostra aí os slides 21 ao 31, tem o passo a passo de como eles vão programar o microbit pela primeira vez. A ideia dessa programação é basicamente usar dois blocos simples. O bloco sempre, que ele basicamente é um looping, e o bloco mostrar string, que é mostrar uma mensagem na tela. Nós escrevemos a mensagem Olá Mundo. O seu aluno pode colocar o nome dele, pode escrever uma mensagem para o amigo, O que é interessante é que eles vão vivenciar pela primeira vez como se programa uma plaquinha. Então é legal e é muito importante que cada aluno ali, mesmo que em grupos, que eles tenham essa vivência de criar a programação, de ver o próprio código, a própria frase dele aparecendo. Então essa vivência é essencial para seus alunos. E professor, reforçando, você encontra ainda todo o passo a passo, caso você tenha dificuldades, dentro do nosso material digital. Você encontra lá dentro do material digital, fora o passo a passo, um link dos nossos videotutoriais, onde mostra todo o passo a passo de mexer no microbit, programar o microbit, ou basicamente utilizar a shield, os outros componentes do kit robótica. Você encontra um aprofundamento das suas aulas. E fora isso, você encontra dicas muito essenciais. Mas chegando agora à etapa final do nosso TPC, professores, chega uma parte muito importante. Pega agora o celular, lê o QR Code que está aí na sua tela e compartilha conosco a sua opinião. Tá gostando do TPC? Tem sugestões de melhora? E se você estiver assistindo esse TPC pelo celular, dá um print da tela, porque através do print você também consegue ler o QR Code e dar a sua opinião. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo TPC, gente. Tchau, tchau!